Olá, boa tarde. Eu sou André dos Santos Ramos. Eu vou falar sobre o tema Soluções Sustentáveis de Drenagem Urbana e sua conexão com o ODS da Agenda 2030. Esse estudo foi realizado sob orientação da professora doutora Ana Paula Branco do Nascimento. O tema drenagem sustentável, ele impacta bastante na nossa vida, né? E a cada dia que passa ele vem sendo mais importante, mais discutido, principalmente na área acadêmica. Existem três fatores que ajudam a entender a importância e a causa desse assunto. O primeiro é a evolução urbana, que traz muitos impactos ao meio ambiente. Espaços que antes eram ocupados pela natureza, em geral por matas, florestas, rios, lagos, hoje foram trocados por estradas e construções, causando muitas alterações no ciclo hidrológico. O segundo é o aumento populacional, que está diretamente ligado a essa evolução urbana. Na verdade, ele acaba até sendo a causa desse processo, né? Porque com o aumento desse fluxo de pessoas, consequentemente, a gente tem um aumento da ocupação territorial também. Esse gráfico aqui da população brasileira, registrado pelo IBGE, ele mostra que esse aumento populacional ele é um processo que vem acontecendo de forma consistente há muitos anos já. E por último, as mudanças climáticas, né? Que são provocadas tanto por causas naturais quanto por ações humanas. E um dos reflexos, né, que impacta diretamente no nosso tema é em relação à mudança nos padrões de chuva e elevação do nível do mar. As urbanas elas são sustentadas pela impermeabilização do solo, como a pavimentação das ruas e a cimentação de terrenos, né, que vão reduzindo a infiltração das águas e aumentando a velocidade e o volume de escoamento superficial. Infelizmente, grande parte, né, do nosso sistema atual de drenagem ele é baseado na rápida condução das águas pluviais para fora das áreas urbanas. E isso não está sendo mais suficiente para lidar com esses eventos extremos. Bom, o objetivo desse estudo ele foi analisar de qual maneira a drenagem urbana sustentável se articula com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são os ODS, por meio do mapeamento, evidenciando conexões entre soluções técnicas de drenagem, sustentabilidade urbana e as metas da Agenda 2030 da ONU. A metodologia adotada para atingir esse objetivo ela é baseada em uma revisão de literatura, caracterizada por um processo de investigação e interpretação de dados de diversos artigos relacionados com o tema. A análise dos artigos ela foi baseada de uma maneira combinada, né, integrando aspectos quantitativos e qualitativos. E essa metodologia ela foi estruturada em 3 etapas. A primeira ela apresenta a coleta de dados e detalha esse processo de seleção dos artigos. A segunda ela demonstra como foi feita a triagem, organização e análise dos dados. E a terceira ela detalha o critério de exclusão através da categorização dos artigos. A primeira etapa, né, que foi essa coleta de dados, ela foi realizada exclusivamente na base de dados Scopus, por ser uma das plataformas mais reconhecidas internacionalmente para indexação de periódicos científicos. A busca ela foi realizada no mês de julho de 2025, utilizando a combinação de palavras-chave Urban Drainage e SUST asterisco. A pesquisa ela foi configurada para localizar os termos nos campos Article Title, Abstract e Keywords. O termo SUST asterisco ele foi utilizado como truncamento da palavra sustentabilidade, para que a gente conseguisse capturar quaisquer tipos de variações linguísticas e flexões da palavra. Para garantir a relevância e a atualidade da amostra, foram estabelecidos 5 filtros como critério de inclusão. O primeiro foi o recorte temporal entre 2016 e 2025. O segundo foi a área temática da engenharia. O terceiro foram os tipos de documentos, né, que são os artigos. O quarto é o idioma, inglês ou espanhol. E o quinto foram documentos integralmente disponíveis de forma aberta, né, para assegurar a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. Ao final desse processo, 69 artigos atenderam plenamente aos critérios estabelecidos e compuseram o conjunto final dessa etapa. O processo de triagem ele iniciou pela leitura dos títulos e resumos, com o objetivo de verificar a importância temática de cada estudo. Essa etapa ela resultou na exclusão de apenas 2 artigos. O primeiro não pôde ser incluído porque apresentou um erro no site do editor e acabou impossibilitando o acesso ao texto completo. O segundo, embora tenha passado nos filtros iniciais, não tinha relação direta com o tema da pesquisa, pois abordava exclusivamente o sistema de tratamento de esgoto, né, que está fora da temática desse estudo. Após isso, foi realizada a leitura integral dos artigos pré-selecionados. Nesse momento,
Os artigos foram cuidadosamente lidos, interpretados e organizados em uma planilha eletrônica, de forma a possibilitar uma análise mais estruturada. Nessa etapa, dos 69 artigos pré-selecionados, 2 foram excluídos e 67 permaneceram. Essa foi a planilha utilizada na revisão sistemática, né? As perguntas elas foram formuladas com o objetivo de manter um padrão uniforme de análise para cada artigo. Então foram preenchidas na planilha dados como a referência completa do artigo, o número do DOI, o número de citações, menção ao tema de drenagem urbana e a sustentabilidade, a área de conhecimento, né, com destaque para engenharia, a relação com os ODS, o objetivo do artigo, o local do estudo, a metodologia adotada, a forma com que a drenagem foi abordada, né, se foi de uma forma direta, né, o alinhamento que ela teve com os ODS e com as metas, se foi de forma direta ou indireta, os sistemas de drenagem citados, os impactos, resultados, conclusões dos autores e, por fim, a categoria na qual o artigo foi enquadrado. As respostas variaram entre formatos discursivos, binários e opções pré-definidas. A partir dessa categorização, foi possível a gente aplicar um critério de exclusão, que corresponde à terceira etapa dessa metodologia, diferenciando os estudos de acordo com o grau de aderência ao tema. Então foram estabelecidas 5 categorias. A primeira é a aplicação prática, né, de múltiplos sistemas, que são os estudos que apresentam aplicações práticas de 2 ou mais sistemas sustentáveis de drenagem urbana, simultaneamente. Foram identificados em 22 artigos. O segundo é o estudo teórico, né, que são artigos baseados exclusivamente em análise de caráter teórico, como, por exemplo, fórmulas, indicadores, variáveis, métricas, calibração de software, conceitos, índices. Eles foram identificados em 20 artigos. O terceiro é a aplicação prática, só que é um sistema individual, né, que são estudos que apresentaram aplicações práticas no único sistema sustentável de drenagem urbana, que foram identificados em 17 artigos. O quarto é a inovação, né, que são os artigos direcionados ao desenvolvimento de soluções inéditas para a superação do problema, que foram identificados em 6 artigos. E, por fim, o quinto, né, que é a viabilidade econômica, são publicações direcionadas à análise econômico-financeira dos sistemas, que foram identificados em apenas 2 artigos. As categorias de estudo teórico e viabilidade econômica, embora relevantes para discussões conceituais ou metodológicas, elas foram excluídas por não atenderem ao requisito de apresentar utilização concreta ou algum protótipo aplicado. E por meio desse processo de categorização, foram excluídos 22 artigos, sendo 20 pertencentes à à categoria de estudos teóricos e 2 à categoria de viabilidade econômica. Assim, do total de 67 artigos pré-selecionados até esse processo, chegou-se a um conjunto final de 45 artigos, que compõem a base de análise dos resultados desse estudo. A análise desses 45 artigos, ela revelou um panorama bem abrangente, né, sobre o estado da arte da drenagem urbana sustentável e a articulação com os ODS. Após a leitura integral e análise de cada artigo, foi possível elaborar uma tabela que reúne todos os dados disponíveis, destacando quais foram as soluções de drenagem urbana sustentável implementadas e as metas específicas de cada ODS. Os resultados eles foram organizados em 3 eixos principais. O primeiro ele identifica quais foram os sistemas sustentáveis de drenagem urbana mais abordados. O segundo ele apresenta o mapeamento das metas específicas dos ODS abordados nos estudos. E o terceiro demonstra a relevância global de cada ODS no contexto das pesquisas analisadas. Nesse primeiro eixo, a gente tem esse gráfico que apresenta a frequência de menções dos sistemas sustentáveis de drenagem urbana, identificados nos artigos. Entre essas 13 tipologias catalogadas, destaca-se pavimento drenante, né, com 27 citações, telhado verde com 21 citações e água de rios com 16 citações, representando juntos mais de 50% de todas as ocorrências. Alguns estudos eles apontam que sistemas menos citados, como por exemplo a bacia de retenção, bacia de detenção, bacia de infiltração, né, espaços verdes, eles exigem áreas disponíveis relativamente extensas, o que acaba dificultando um pouco nessa implementação em cidade muito urbanizada. Além disso, os custos de implantação e manutenção e baixa visibilidade em política pública contribuem para a difusão ser um pouco mais limitada. Para o segundo eixo dos resultados,
foi elaborado esse gráfico que demonstra a frequência de ocorrência de cada meta nos artigos analisados. Durante a análise dos artigos, observou-se uma forte predominância das metas vinculadas ao ODS 11, que é o ODS das Cidades e Comunidades Sustentáveis, visto que é o objetivo que mais se enquadra na temática do estudo. As principais metas abordadas foram a meta 11.5, com 45 ocorrências, né, que trata da redução de impactos de desastres naturais, a meta 11.1, com 40 ocorrências, que trata do acesso à habitação segura, 11.4, com 38 ocorrências, que trata da preservação do patrimônio natural e cultural, a 11.3, com 25 ocorrências, que trata do aumento da urbanização inclusiva e sustentável, e a 11.7, com 24 ocorrências, que trata do acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. Essa concentração ela indica, né, que a drenagem urbana sustentável ela é frequentemente abordada como uma ferramenta para tornar as cidades mais resilientes e habitáveis. A partir desses dados coletados, foi possível gerar esse terceiro e último eixo dos resultados. Através desse gráfico comparativo entre os ODS, a gente consegue facilitar o entendimento desses resultados finais. No eixo vertical é a relevância, né, variando de 0 a 100%. Ela representa quantas vezes a ODS apareceu em diferentes artigos. E no eixo horizontal é a representação de cada ODS. Os ODS eles foram classificados em categorias de alta, média e baixa relevância, conforme a frequência com que foram mencionados. Durante a análise dos artigos selecionados, observou-se que os ODS 6, ODS 11 e 13 se destacaram com o maior grau de conexão com a temática da pesquisa, por isso que eles foram considerados de alta relevância. No que se refere ao ODS 6, né, que é água potável e saneamento, foram analisados a presença em 25 dos 45 artigos estudados, contabilizando uma relevância de 55,56%. A drenagem urbana está diretamente ligada ao ODS 6, porque se a gente tem um sistema de drenagem bem planejado, é possível captar, tratar e infiltrar essas águas pluviais, reduzindo a poluição hídrica e melhorando a qualidade da água também. Em relação ao ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, foram analisados a presença em todos os artigos estudados, né, contabilizando uma relevância de 100%. Só pela relevância a gente já consegue perceber que a ODS 11 ela foi a principal, né, e que teve a maior representatividade. Isso porque a drenagem urbana ela desempenha um papel fundamental no avanço de cidade resiliente e sustentável. Inclusive, uma das metas dessa ODS, né, que é a meta 11.5, ela foi a mais relevante, né, pois ela fala diretamente em reduzir o número de mortes e o número de pessoas afetadas por desastres relacionados à água. Em relação ao ODS 13, né, que é a ação contra a mudança global do clima, foi analisada a presença em 20 dos 45 artigos estudados, contabilizando uma relevância de 44,44%. Continuando aqui no gráfico, né, os ODS 3 e 12, que estão destacados com em amarelo, foram aqueles que apresentaram média relevância em termos de frequência. No que se refere ao ODS 3, saúde e bem-estar, foram analisados a presença em 15 dos 45 artigos estudados, contabilizando uma relevância de 33,33%. Esses artigos destacaram a ODS 3 como relevante, pois todos eles se preocuparam de alguma forma com o risco de doenças de veiculação hídrica, principalmente leptospirose e a cólera, além de aumentar a proliferação de vetores de doenças, né, como mosquitos transmissores de dengue, zika e o chikungunya. Em relação ao ODS 12, consumo e produção responsáveis, foram analisados a presença em 19 dos 45 artigos estudados, contabilizando uma relevância de 42,22%. A ODS 12 ela visa assegurar o uso eficiente de recurso natural e redução de resíduo, né, incentivando soluções que priorizam essa reutilização da água pluvial para diversas finalidades. Os ODS relacionados à inovação, que é o ODS 9, biodiversidade terrestre, que é o ODS 15, e erradicação da pobreza, que é o ODS 1, mostraram baixa conexão direta com o tema. E no decorrer da análise, todos os outros ODS que foram descartados, né, por apresentarem uma ou nenhuma ocorrência registrada na pesquisa, eles foram excluídos, né, dessa análise final, para que não comprometesse a validade dos resultados.
porque como a gente tinha insuficiência de dados, né, optamos por fazer essa exclusão. E concluindo aqui a apresentação do trabalho, foi possível perceber que os resultados eles indicaram que a drenagem urbana sustentável ela desempenha um papel estratégico, né, na promoção de metas estabelecidas pela Agenda 2030. Além de ser um assunto que vem se tornando cada vez mais necessário e que abrange de uma forma clara pelo menos 5 das 17 ODS. Os ODS de maior destaque foram o ODS 6, 11 e 3, né, como a gente pode ver no gráfico. Eles foram considerados como objetivos principais do tema. E o ODS 3 e 12, mesmo que não estejam diretamente relacionados ao tema, eles podem ser considerados como objetivos secundários. E por fim, esse estudo ele contribui, né, ao demonstrar de forma sistematizada a relevância da drenagem urbana sustentável na literatura científica, oferecendo subsídios teóricos e metodológicos para orientar políticas públicas, inovações e estratégias urbanas que fortaleçam a sustentabilidade e a resiliência de todas as cidades. Aqui estão os links, né, de algumas referências que foram usadas na apresentação. E com isso, encerro aqui o trabalho e agradeço pela atenção.